a você. Sem mais delongas, abre tua Bíblia comigo em Romanos capítulo 8. Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 1. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 1. Quem achou diz aleluia. Primeira coisa, irmãos, eu sou pentecostal. Quem está comigo aqui? Epa! Romanos capítulo 8, versículo 1, a palavra diz: agora, portanto, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Diga comigo, já não há nenhuma condenação para aquele que está em Cristo. Aí de Romanos 8, vamos comigo para o versículo 37. Romanos 8, 37, a Bíblia diz: mas apesar de tudo isso, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Versículo 38, eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o que existe, nem o que era e nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação, jamais poderá nos separar do amor de Deus. Levante suas mãos e diga comigo: nada pode me separar do amor de Deus. Senhor Jesus, eis-nos aqui na sua presença nessa noite. Eu reconheço que de mim eu não tenho nada, e o Senhor sabe muito bem disso. Eu reconheço que nem a forma como cantamos, falamos ou pregamos. A tua palavra diz em Isaías 10, 27 que é a unção que quebra o jugo. Por isso eu clamo pela tua unção, Senhor. Nós não viemos aqui nessa noite para uma apresentação musical. Nós viemos para ser encharcados pela tua glória, Senhor. Espírito Santo, Mateus capítulo 5, a tua palavra diz: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Eu creio que eu estou diante de um povo que tem fome, Senhor. Eu creio que eu estou diante de um povo que tem sede. Portanto, venha falar aos nossos corações, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que como igreja, como corpo de Cristo, precisamos entender do Senhor nessa noite. E a igreja diz: você pode jogar um beijinho para o céu, pode aplaudir a Jesus nessa noite. Quem está comigo? Queridos, a Bíblia diz no Salmo 139, obrigado Espírito Santo, a partir do verso 13: tu formaste o meu interior e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te agradeço por teres me feito de modo tão extraordinário. Essa palavra extraordinário na Septuaginta hebraica, que é uma Torá hebraica, é: eu sou um propósito. Diga comigo, eu sou um propósito. O que nos leva a entender é que eu e você, nós não somos fruto de uma gravidez indesejada, nós não somos fruto de uma noitada, nós não somos fruto de algo aleatório. A Bíblia vai dizer que eu e você, nós somos um propósito de Deus. A palavra propósito, ela vem do grego skopos. Diga comigo, skopos. A palavra skopos significa moldar, moer, lascar. Por isso que não é pecado mandar irmão se lascar, né? A palavra propósito no grego skopos significa lascar. É quando o artista, ele pega um pedaço de madeira e ele começa a lascar. Quem aqui está sendo lascado por Deus? Dá um glória a Deus aí. Eu e você, nós nascemos para governar. O primeiro mandamento de Deus para o homem, Gênesis 1, 28, diga comigo, obrigado Espírito Santo. A Bíblia diz: governe, seja frutífero. Eu e você nascemos para governar. Eu e você, nós nascemos para sermos frutíferos. Mas se eu e você não entendermos quem nós somos em Deus, se eu e você não nos posicionarmos como filhos de Deus, nós não conseguiremos acessar este lugar. Josué capítulo 1, versículo 9, obrigado Espírito Santo. A Bíblia nos mostra que não existe unção de coragem. Bênçãos, portas abertas, finanças, é algo que Deus libera sobre você. Agora coragem não. A Bíblia não diz: Josué, receba a unção de coragem. Não. A Bíblia diz: Josué, essa é a minha ordem. Diga comigo, ordem. A palavra ordem, ela vem do hebraico shaquá, que significa sentença. A sentença de Deus para Josué é: receba coragem? Não, seja corajoso. Hebreus capítulo 11, versículo 6, obrigado Espírito Santo. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Tiago capítulo 2, versículo 26, a fé sem obras é morta. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, eu não vivo por aquilo que eu vejo, eu vivo por aquilo que eu creio. João capítulo 20, versículo 29, bem-aventurados que não viram e creram.
Alguém pode levantar as mãos e glorificar o nome do Senhor? Agora, eu quero falar contigo sobre a vida de um homem. A vida de um homem que precisou se posicionar, entender que ele era um propósito. De nada adianta você acreditar em Deus se você não acredita no que Deus colocou dentro de você. Nessa noite nós vamos falar sobre Mefibosete. Abre tua Bíblia comigo, 2 Samuel capítulo 4, versículo 4. Quem está comigo? 2 Samuel capítulo 4, versículo 4. E eu peço que você deixe sua Bíblia aberta, nós vamos passear por esse livro. E eu peço a sua atenção, porque nós vamos construir todo um cenário da vida de Mefibosete. 2 Samuel capítulo 4, no versículo 4. Quem achou diz aleluia. A Bíblia diz: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho chamado, vamos lá gente, tinha um filho chamado Mefibosete, que ficou aleijado quando ainda era criança. Mefibosete tinha 5 anos, guarde isso para mim por favor, a idade dele. Mefibosete tinha 5 anos quando chegou de Israel a notícia de que Saul e Jonatas haviam sido mortos na batalha. Ao ouvir isso, a babá do menino o tomou nos braços e fugiu, na pressa. Diga comigo, na pressa. Com mais autoridade, diga na pressa. Agora escute, o deixou cair e ele ficou aleijado. O título da nossa mensagem nessa noite é Reis Aleijados. Diga comigo, obrigado Espírito Santo. Mefibosete, um garoto que nasce predestinado. A Bíblia diz que se fosse contar tintim por tintim tudo o que aconteceu na história, nem 1000 livros caberiam. Por isso eu e você nós vamos contextualizar a vida de Mefibosete até esse acontecimento. Mefibosete, um garoto que nasce predestinado. A palavra predestinação, ela vem do grego priorizo, que significa determinação antecipada. Antigamente existia uma linhagem real. O vô era rei, o pai era rei, o filho era rei, o neto era rei. Quem já assistiu esses filmes, dá um glória a Deus aí. Mefibosete, um garoto que nasce pronto. E eu fico imaginando, embora a Bíblia não diga, eu estou viajando na palavra, o jovem Mefibosete esperando o vovô Saul, contando a vitória das guerras, porque Saul foi um grande homem. Nós pegamos somente a parte ruim, mas a Bíblia diz que Saul derrotou uma cidade inteira sozinha. A Bíblia diz que os homens mais altos davam nos ombros de Saul. E eu fico imaginando, você está comigo? O jovem Mefibosete esperando o vovô Saul chegar às guerras, esperando o papai Jonatas chegar das guerras. Meu netinho, hoje nós acabamos com os amalequitas. Meu netinho, hoje nós acabamos com os filisteus. E o jovem Mefibosete, todo dia, talvez toda semana, todo mês, vovô Saul chegava com notícia boa. Até que um dia, vovô não voltou para casa. Diga comigo, vovô não voltou para casa. Você conhece a história? Saul foi morto na batalha. Seu pai Jonatas foi morto na batalha. A babá do menino pega ele no colo, sai correndo, tropeça e ele fica aleijado. De rei a aleijado. Eu não sei se isso já aconteceu na sua história. Algo que você tinha tanto convicção que era seu, e em questão de segundos se foi entre seus dedos. Nessa parte ninguém dá amém. Posso ouvir um fala Jeová? Diga, fala Jeová. Mefibosete, para pensar comigo, João. Um garoto que nasce predestinado, um garoto que nasce pronto para ser rei, de rei a aleijado. Mefibosete aqui primeiramente representa uma geração que sofre pelo pecado dos pais. Quem é pai aqui? Levanta a mão. As suas escolhas vão recair sobre os seus filhos. Deus não é somente o seu Deus. Deus é um Deus geracional. Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ou seja, quando Deus diz que é contigo, Ele está dizendo que Ele é com teu filho, com teu neto, com teu bisneto e com teu tataraneto. Mefibosete, de rei a aleijado. E tem um detalhe. Mefibosete é um dos poucos personagens da Bíblia que nunca foi curado. E aqui nós precisamos desmistificar algo que muitas das vezes tem sido pregado. Não, é só você vir para a igreja que vai ficar tudo bem. É só você cantar no louvor que vai ficar tudo certo. O sacerdote, quando ele entrava no Santo dos Santos, ele não podia suar. Toda vez que ele suava, ele tinha que trocar de roupa. Porque não é o meu serviço que me aprova, é o meu coração. É muito possível alguém fazer a obra de Deus sem o próprio Deus. Aleluia. Quem está comigo? E Mefibosete, ele fica aleijado para sempre. Diga comigo, aleijado
para sempre. Por que você está querendo dizer isso, pastor? Porque existem cicatrizes que ficam conosco para sempre. Eu não estou falando de ferida, eu estou falando de cicatriz. Porque ferida mostra aquilo que ainda dói, mas cicatriz mostra aquilo que você venceu. Diga comigo, ferida mostra o que dói. Diga comigo, cicatriz, o que eu venci. Aí eu vou chegar na glória. Quem tem certeza da salvação aqui? Vem cá, irmão, vem cá. Diga comigo, obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Não, tem que ser pentecostal. Obrigado, Espírito Santo. Sobre isso, vem cá. Você tem certeza da tua salvação? Tenho. Que bom, aqui. Aí eu e você, nós vamos chegar no céu. Você crê que você vai chegar no céu? Creio. Aí, seu nome? Leonardo. Aí, Leonardo, eu e você, nós vamos olhar no trono, nós vamos ver o Senhor assentado. E à direita nós vamos ver um homem. E sabe o que chama a minha atenção? Gálatas 6,17, eu carrego meu corpo, cicatriz de Cristo. Que esse homem, ele não tem um diploma na mão, ele tem uma cicatriz também. Aí ele vai te perguntar, Leonardo, né? Leonardo, quando você passou aquela situação, não era para te matar, era para que você tivesse uma cicatriz igual a minha. Obrigado. Lembra aquela empresa que faliu? Não era para te matar, era para que você tivesse uma cicatriz igual a minha. Deus permite certas dores para ver aonde está a nossa expectativa. Hebreus capítulo 5, versículo 8. Obrigado, Espírito Santo. A Bíblia diz que Jesus aprendeu a obedecer pelo sofrimento. João capítulo 15, a Bíblia diz que todo aquele que estando em mim e dando fruto, e não dando fruto, o Pai corta. Mas todo aquele que estando em mim e dando fruto, Deus não canta parabéns, não. A Bíblia diz que Deus poda. A palavra podar na agricultura significa eliminar os excessos. É quando Deus tira pessoas da sua vida, é quando portas se fecham, porque Deus escuta conversas que você não escuta, Deus sabe de planos que você não sabe. Alguém pode aplaudir a Jesus aqui? Aleluia! Deus permite certas dores para ver aonde está a sua expectativa. Mefibosete de rei aleijado, e uma vez aleijado para pensar comigo. Nós temos um salto temporal para 2 Samuel capítulo 9. Ali Mefibosete já tinha mais de 30 anos. Mas para pensar a infância desse rapaz. Enquanto todo mundo subia na árvore, Mefibosete não podia subir na árvore. Quando as belas moças de Israel sabiam com os belos rapazes de Israel, quem ia querer sair com um aleijado? E aqui eu chego no segundo ponto. O que poderia ter sido? Quando as coisas dão errado na nossa vida, nós temos a tendência a criar multiversos na nossa mente. Como assim, pastor? É quando você está lá a cabeça no seu travesseiro e você diz assim: se aquilo não tivesse acontecido, será que a gente estaria junto agora? Vocês precisam ver a cara de vocês aqui de cima. Se eu não tivesse falado daquele jeito, se eu não tivesse falado daquela maneira, eu fico imaginando Mefibosete assim: se não tivessem me derrubado, era para eu ser rei. Cuidado para que os multiversos que vêm na sua mente não te roubem do propósito. Jeremias 29:11, diga comigo, obrigado, Espírito Santo. A Bíblia diz: eu é que sei os planos que tenho para ti. Isaías 55:8, obrigado, Espírito Santo. A Bíblia diz: os meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor. Pois assim como os céus são mais altos que a terra, os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos. Se algo deu errado, se Deus permitiu que eu e você ficássemos aleijados, algum propósito Deus tem, até porque Deus antevê as coisas. Diga comigo, Deus antevê as coisas. Provérbios 27:12, a Bíblia diz que o desavisado ele passa sem perceber, mas Deus que é sábio antevê o perigo e faz desviar. Deus antevê as coisas. Deus vê o que vai dar certo e o que dá errado. Aí quando ele vê que existe decepção, ele desvia. Quem está comigo? Alguém pode aplaudir a Jesus aqui? Em 1 Reis capítulo 13, um profeta do Senhor chega para condenar Jeroboão. Ele diz: Jeroboão, Jeroboão, um menino chamado Josias nascerá e mudará a história de Israel. Você acha que Josias nasceu um ano depois? Josias nasceu 12 gerações depois. E tem gente preocupado com a sexta-feira, com o sábado. Enquanto você está preocupado com a tua segunda-feira, Deus está cuidando do teu 2080, 2090, 2100. Deus criou o homem no sexto dia, mas no terceiro Deus criou o alimento. Antes de você nascer, o que já você precisava para a sua vida já estava preparado.
Meu Deus do céu, é por isso que a oração do Pai Nosso não é o pão nosso de cada dia, faça hoje, é dai-nos. Por quê? Porque o pão está pronto. O que poderia ter sido? Diga comigo, de rei a aleijado. Alguém pode aplaudir a Jesus aqui? E eu imagino que quando Mefibosete, aquilo acontece com ele. João, você está comigo, João? Eu imagino a mágoa que pode ter ficado em seu coração contra o seu avô. Existem portas na nossa vida que só abrem quando eu e você liberamos perdão. A falta de perdão te impede de frutificar. Me mostra na Bíblia, pastor? Mostra. Gênesis 41, versículo 51. Obrigado, Espírito Santo. O nome do primeiro filho de José, Manassés. Porque Deus me fez esquecer de todo o meu passado. O passado não se vence, o passado se esquece. Filipenses 3,13. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Gênesis 41, versículo 52. O nome do segundo filho de José, Efraim, que significa frutífero. Eu não posso ser frutífero se eu não me desprendo do meu passado. Enquanto Mefibosete ficava naquilo, era para eu ser rei, se não tivessem falado que eu não era capaz, e a ofensa. Você sabia que a palavra ofensa, ela vem do grego scandal, que significa armadilha? Muitas das vezes o diabo joga ofensas no seu coração, para que isso seja uma armadilha de você frutificar. Como o diabo sabe que se ele chegar na tua frente, você vai repreendê-lo, às vezes ele pode usar alguém lá no teu trabalho. Armadilha. Diga obrigado, Espírito Santo. Quando alguém te fecha no trânsito, e você vai lá, vai perder tua bênção, não, armadilha. A palavra ofensa, no grego escândalo, armadilha. Cuidado com as armadilhas. Cânticos 2,15, obrigado, Espírito Santo. A Bíblia diz que as raposinhas fazem o estrago, ou seja, as beiradinhas. Cuidado. E quando Mefibosete, quem está sendo abençoado aqui? Quando Mefibosete, primeiro, alguém o deixou cair, de rei a aleijado. Depois disso, Mefibosete, ele entra nessa, o que ele poderia ter sido. E aí a Bíblia diz que Mefibosete, ele vai para uma cidade chamada Lodebar. Diga comigo, Lodebar. A palavra Lodebar significa lugar do silêncio. Porque a pior dor que existe é a dor calada. Tem uma pentecostal aí, é disso que eu estou falando. A pior dor que existe é a dor calada. Aquela dor que só você sabe. Nós somos excelentes escondedores. Nós aprendemos bem com Adão. Em Gênesis 3,8, obrigado, Espírito Santo. Quando Adão peca, qual que é a primeira coisa que Adão faz? Nós somos excelentes escondedores. A gente coloca um sorriso no rosto para fingir que está tudo bem. Aleluia, Deus é por nós, pastor. Mas só você e seu travesseiro sabem como você está. A palavra sofrimento e a palavra glória na Bíblia são amigas. 2 Coríntios capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 5, especificamente no versículo 5, a Bíblia diz: quanto mais sofrimento por Cristo suportarmos, mais glória será derramado sobre vós. Faz assim com uma mão, sofrimento e glória. Junta as duas mãos. Toda vez que você está sofrendo, significa que a glória está chegando. Mas toda vez que você quiser a glória, você vai sofrer. A Bíblia nunca diz que ia ser fácil. A Bíblia nunca diz que você não ia sofrer. Mas ela te faz uma promessa no Salmo 23, verso 4: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Alguém pode aplaudir a Jesus aqui? Mais forte, mais forte. Joga o cabelinho para o lado. Os carecas me perdoam. Olha para a pessoa que está do teu lado aí. Os carecas me perdoam. Diga para ela: eu sou um propósito. Diga para ela: não mexe comigo. Quem está comigo? Lodebar, lugar do silêncio. Dor calada. Aleluia. Agora Mefibosete, eu já estou encerrando para orarmos. Mefibosete, ele tinha um obstáculo que o atrapalhava. Mefibosete, ele tinha algo que o impedia de romper. E eu preciso que você guarde isso por uns minutos. São cenas dos próximos capítulos, ok? Eu já vou te dar um spoiler. Não eram as pernas, certo? Você pode guardar isso para mim? Mefibosete, ele tinha algo que o impedia de romper. Vamos comigo para 2 Samuel, capítulo 9.
a partir do versículo 1. 2 Samuel 9, a partir do versículo 1, e pode deixar a sua Bíblia aberta. Certo dia, Davi perguntou: resta alguém da família de Saul, a quem eu possa mostrar bondade por causa de Jonatas? Havia um servo da família de Saul, cujo nome era Ziba, diga comigo, Ziba. Agora escute, trouxeram a Davi. Você é Ziba? Perguntou o rei. Sim, sou seu servo, meu senhor, respondeu Ziba. Então o rei lhe perguntou: resta alguém da família de Saul? Se resta, eu gostaria de mostrar a bondade de Deus para com ele. Um dos filhos de Jonatas ainda está vivo, só que ele é aleijado dos 2 pés. Onde ele está? Perguntou o rei. Ziba respondeu: em Lodebar. O que significa Lodebar? Lugar do... Vocês estão crentes mesmo, aleluia. Versículo 5. Então Davi mandou buscá-lo na casa de Maquir. Vamos dar um pause aqui. Deixa a tua Bíblia aberta. Estamos trabalhando em 4 tópicos. O primeiro: alguém o deixou cair. Segundo, o que poderia ter sido? Multiversos. Terceiro, carregado para o chamado. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Aleluia. Ele chega e diz: olha, resta alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar bondade por causa de Jonatas? E ele diz: olha, tem um garoto aí chamado Mefibosete, manda buscá-lo. Diga comigo, manda buscá-lo. Aí o que acontece? Tem um detalhe: Mefibosete era aleijado. Mefibosete, ele até escuta o chamado de Davi, mas ele não tinha como ir. Aqui Mefibosete já representa outro tipo de gente. Pessoas que sabem que tem chamado, mas estão tão machucadas e decepcionadas que não conseguem mais se levantar e ir até Deus. Você não está comigo, dá uma glória a Deus aí. Mefibosete aqui já representa outro tipo de gente, pastor. Aquela pessoa que está machucada, sabe que Deus tem promessa, sabe que Deus tem algo para a vida dela, mas ela não consegue acreditar. Quem está comigo? E aí a Bíblia diz que Ziba vai buscá-lo. E quando eu vou estudar a etimologia do nome Ziba, algumas traduções trazem consolador, ajudador, conselheiro. Isso não te lembra nada não? Espírito Santo. A Bíblia diz que Ziba pega Mefibosete no colo e leva até Davi. Quando você estiver machucado e não aguentar mais, o Espírito Santo te pega no colo e te leva até o rei. O Espírito Santo é aquele que te encoraja. Levanta suas mãos e diga: obrigado, Espírito Santo. Alguém pode aplaudir a Jesus aqui? Meu Deus, meu Deus. Agora imagina comigo a cena: um homem carregando outro homem. Mefibosete já tinha mais de 30 anos, eu imagino Mefibosete. E ali Deus estava tratando o orgulho de Mefibosete. Pessoas que se isolam, pessoas que dizem: eu amo a Jesus, mas não amo a igreja. Existem bênçãos exclusivas para o corpo de Cristo. Salmo 22, 25: o meu louvor e a minha porção e a minha bênção virá de ti no meio da congregação. Sinta a glória de Deus aqui nessa noite. E aí eu fico imaginando a cena. Nós somos excelentes escondedores. Primeira vez que o homem sentiu medo, ele se escondeu. Aí o Senhor pergunta: onde você esteve? Aí Adão responde: olha, eu percebi que estava nu. E o Senhor diz: quem mandou você se vestir? Diga comigo, quem mandou você se vestir? Por que Deus queria a nudez de Adão? Porque a palavra nudez, ela vem de leiron, que significa manifesto sem enfeites. A coisa que mais entristece o coração de Deus é quando você esconde as coisas dele. Meu Deus, tem alguém comigo? Não, pastor, dê o som do meu coração. Negativo. Marcos 10, 46. Obrigado, Espírito Santo. Jesus chega para o cego Bartimeu e faz uma pergunta óbvia. Ele pergunta: o que queres que eu te faça? Tem alguém comigo aqui? O que queres que eu te faça? Nós não podemos esconder de Deus. Deus deseja uma igreja nua de alma. Uma igreja que diz: Senhor, eu confesso, eu sou inseguro. Eu confesso, eu tenho medo. Eu confesso, eu tenho preocupação. Agora, para a gente encerrar, vamos lá. Versículo 5. Então Davi mandou buscá-lo na casa de Maquir. Seu nome era Mefibo, filho de Jonatas, filho de Saul. Quando compareceu diante de Davi, curvou-se com o rosto no chão. Davi disse: saudações, Mefibosete. Aqui está o seu servo, meu senhor. Mefibosete respondeu:
Versículo 7, não tenha medo, disse Davi. Eu quero mostrar bondade a você por causa de Jonathan, seu pai. Eu vou lhe dar todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre aqui comigo na mesa do rei. Versículo 8, Mefibosete se prostrou e disse: quem é seu servo para que o Senhor mostre bondade a alguém como eu, que não vale mais que um cachorro morto? Qual tradução está cachorro morto ou cão morto? Levanta a mão aí. Alguma mais tradução ali? Cão morto, o seu também? Aleluia. Quem está comigo? Lembra que eu te disse que Mefibosete tinha um obstáculo que o atrapalhava? Você guardou? Diga obrigado, Espírito Santo. Lembra que eu te disse que Mefibosete ele tinha algo que o impedia de romper? Sabe o que era? Não era suas pernas, era sua autoestima. Davi chega para ele e diz: tem lugar na mesa? E ele diz: não, eu sou um cachorro morto. O problema de Mefibosete nunca foi as pernas, era o que ele pensava de si. O problema não foi o que fizeram com você, foi como você ficou depois do que fizeram com você. Aleluia. Eu sinto no meu espírito que o Senhor deseja derramar uma unção de segurança nessa noite. De nada adianta Deus chegar para você e dizer: olha, você tem sangue de rei. Davi, ele chega para Mefibosete e ele diz: você tem sangue de rei. E eu posso te contar um segredinho nessa noite? Não sai daqui, tá? Você tem sangue de rei. 1 Pedro 2,9, sacerdócio real, povo adquirido, nação santa. 2 Coríntios 5,20, embaixador de Cristo. A palavra embaixador, ela vem do francês ambassadeur, que significa portador de uma mensagem. Diga para a pessoa que está do seu lado: eu não sou pouca coisa não. Joga o cabelinho para o lado, os carecas me perdoam, joga o cabelinho para o lado aí. Diga: eu não sou pouca coisa não. Mas muitas coisas eu e você deixamos de viver, não é porque Deus está atrasado, não é porque Deus mentiu, não é porque Deus não preparou ainda, é porque Deus chega e fala: eu vou fazer. E você diz: não, eu sou um cachorro morto. A partir desse momento, Mefibosete ele passa a comer sempre na mesa do rei. Glória a Deus por isso. Mas quanto tempo Mefibosete perdeu? Davi era um homem segundo o coração de Deus. Eu acredito. Como é o seu nome? Franciele, eu acredito, Franciele, que se Mefibosete tivesse chegado no primeiro dia, Davi já o receberia. Mas a síndrome de cachorro morto nos impede de chegar a Deus. Deus diz que você vai para os Estados Unidos. Ah, mas eu não sei nem inglês. Deus diz que você vai casar. Não, eu sou feio. A síndrome de cachorro morto. Se você não acredita em milagres, você está olhando para um. Eu era uma criança extremamente insegura, não conseguia conversar com as pessoas, olhando nos olhos delas. As pessoas me diziam: ó, Deus vai te levar para as nações. Eu só sei falar 2 línguas, português e estranha. Mas eu acreditei no que Deus falou. Romanos 4,18, a Bíblia diz que Abraão escolheu crer contra a esperança. O que determina aonde você vai chegar não é o que as pessoas dizem, é o que você determina sobre você mesmo. Provérbios 18:21, a Bíblia diz que a vida e a morte estão na boca do justo. Se você vivesse somente do que você fala, como estaria a sua vida? Pergunta para a pessoa que está do seu lado: se você vivesse só do que você fala, como estaria a sua vida? Quem está comigo nessa noite? Quanto tempo Mefibosete perdeu? Você não é aleijado, você é rei. Você não é pouca coisa. O dia que você entender que você é filho, quem te chama de evangélico é a revista Veja. A Bíblia te chama de filho. Isaías 1,19, se quiserdes me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas Gálatas capítulo 4, versículo 1, meu Deus, aleluia. A Bíblia diz que enquanto o herdeiro tiver atitude de menino, ele nada se difere de um escravo, que nunca terá acesso à sua herança. Ou seja, enquanto você não se vê como rei, entenda o que eu estou dizendo, claro, como filho de rei, você vai ser um aleijado. Enquanto você não acreditar no que Deus vai fazer na sua vida, você vai ficar a vida inteira: o que eu poderia ter sido? Vou para Lodebar, eu sou um cachorro morto. Não é isso que Deus tem para você. Se coloque de pé nessa noite.
Quero chamar aqui à frente